Meu querido aluno, vamos fazer agora a quarta questão do nosso material aí, uma questão ainda de mudança de estado físico, uma questão do exato 2025, 2 adaptada. Essa não, o que quer dizer adaptada? Adaptada é porque é uma questão que não tinha resposta, tá? E para não perder a questão, eu vou lá e pego a questão e, e coloco para que ela tenha uma alternativa. Ou mudo o enunciado, ou eu mudo as alternativas que não tinha. Nesse caso, eu mudei a alternativa. Ele fala o seguinte, ó. As fases da matéria sólido, líquido e gasoso podem ser representadas termodinamicamente pelo gráfico de pressão em função da temperatura, como da substância X apresentada na figura. Então aqui eu tenho o X, ó. Essa região aqui é sólida, olha o Szinho aqui. Essa região aqui ela seria líquida e nessa região aqui ela seria vapor. Ou seja, aqui eu tenho em função do tempo, faltou um Tzinho aqui, ó. Tá? Mas no seu material tem aí o Tzinho, tá certo? Então, por exemplo, neste ponto aqui, ele é vapor. Neste ponto aqui, ele é sólido, essa substância X. E neste ponto aqui, logicamente, fazendo uma relação entre temperatura e pressão. Então, essa temperatura aqui, temperatura 1, a uma pressão 1, ele vai ser sólido. Uma temperatura 2, a uma pressão 2, ele vai ser vapor. E eu botei esse pontinho aqui, né? E aqui é uma temperatura. Ixi, ficou pertinho, Sandro. Foi, ó. A temperatura 3 a uma pressão 3, ele é líquido. Tudo certo? Bacana? E agora vou apagar para que a gente entenda o que é que ele quer na questão. E aí ele fala o seguinte na nossa querida questão. Questãozinha fácil. Essa não, mas eu quero errar, não tem como errar, mas eu quero errar. Mas como é que você vai errar uma questão dessa? Olha só. Compreendendo o gráfico, é constituído a partir de pressão e temperatura, pode-se afirmar que solidificação é representada pela curva 2. Então vamos lá. Você tem aqui, fazer de vermelho, um ponto aqui em cima do gráficozinho da retinha que está dividido entre sólido e líquido. Então esse cara aqui está ao mesmo tempo a essa temperatura com essa pressão, a essa pressão, eu vou chamar de pressão 1 e a temperatura 1, ele está na transição de sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, depende do sentido da seta. Como assim, Sandrão? Daqui para cá ele está passando do sólido para o líquido, então é uma fusão. No sentido contrário, eu tenho uma solidificação. Bacana? Então, o mesmo raciocínio eu vou fazer na curva 2. Então, na curva 2, eu vou fazer de verdinho aqui, ó. Na curva 2, beleza? Em cima da curva 2, a curva 2 está dividindo as regiões líquido e vapor, não é? Então, quer dizer que em cima desse gráficozinho, vou chamar aqui de pressão 2, temperatura 2, eu tenho os dois sentidos. Se for do líquido para o vapor, se você quiser botar a setinha em pé, também pode, tá? Assim, ó. Se for nesse sentido aqui, líquido vapor, ela está fazendo uma vaporização. Nesse sentido aqui, está fazendo uma condensação. Essa não, por que ele quer fação e não é condensação? Ou condensação não é liquefação? Pelo seguinte, porque aqui é vapor, tá? Quando você passa o vapor para líquido, você faz uma condensação. Quando você faz um gás para o líquido, você faz uma liquefação. E por último, aqui, ó, vou fazer de azulzinho aqui, um pontozinho em cima aqui desse gráfico, 3 que vai até aqui. Você tem aqui a pressão 3 a uma temperatura 3. Se está dividindo o sólido e líquido, você tem uma sublimação sólido para o vapor. No sentido contrário, alguns livros chamam de sublimação também, né? Ou sublimação inversa. Bacana? Então vamos analisar aqui agora as questões. A solidificação é representada no gráfico 2. Não, no gráfico 2, ou é uma condensação ou uma vaporização. Então tá errado aqui. Sublimação é representada no gráfico 2. Não, a gente já falou. Fusão é representada no gráfico 1.
No 1, eu posso ter uma fusão, passando de sólido para o líquido. Letra C. Vamos ver as outras aqui. Vaporização é representada pela curva 1. Não, ou a curva 1, dependendo do sentido, né? Ela está fazendo uma fusão ou uma solidificação. Condensação representada na curva 3. Não, é sublimação. Então, essa quarta questão, letra D.